Começar esse programa hoje falando sobre oração. Você sabia que nos últimos anos, diversas universidades americanas têm estudado os benefícios da fé, sabia? Para a saúde, E concluíram que os devotos de diferentes religiões, independente da religião, mas quem é devoto, quem tem fé, costuma viver mais e mais feliz. E hoje, o dia de 5 de março, é o Dia Mundial da Oração. Eu vou conversar agora por Skype com a doutora Vera Saldanha para a gente entender melhor esse verdadeiro poder de cura que a oração tem e pode ter. Doutora Vera, cadê? Doutora Vera, seja bem-vinda, muito obrigado, que alegria receber a senhora aqui na Rede Vida. Seja bem-vinda. Muito grata, Padre Juarez, a alegria é toda minha. Boa tarde para você, para todos que estão aqui participando do programa e mostrando esse avanço que a ciência vem trazendo, validando a oração, comprovando o quanto a oração é importante para a cura física e, além disso, também ela é muito importante para a pessoa se sentir melhor, para a pessoa ser mais solidário, para a pessoa ser mais feliz, ser mais otimista, mais ainda, conseguir resolver as suas dificuldades, olhar de um outro jeito. Nós costumamos dizer assim, orar faz bem, é indiscutível. Claro, ela não vai substituir uma ação, mas ela clareia a visão do que precisa ser feito. E, em alguns casos, tal como o Padre Juarez falou, independente da forma como você está orando, ou que você é devoto na sua tradição, a oração faz milagres. Isso é um fato provado. Olha que beleza. Gente, é muito interessante, doutora Vera Saldanha. Doutora Vera Saldanha é doutora em psicologia transpessoal. Olha que interessante isso. Quando um padre fala, quando uma pessoa religiosa fala, ele pode até estar puxando sardinha para o seu lado. Mas eu estou falando aqui com uma cientista, estou falando com cientista, estou falando com alguém da ciência, com uma doutora. E a doutora Vera vem trazer para a gente essa informação que é muito, muito importante. E olha que interessante, gente. É muito interessante porque agora não é o padre que está falando para vocês. É a voz da ciência. É verdade, doutora, que há estudos que comprovam mesmo esse poder de cura da oração? Sim, são vários estudos, mas, por exemplo, um deles, Dr. Andrew Newberg, que ele é considerado pioneiro em neurotologia, ele é neurocientista com ressonância magnética, com corantes inofensivos, ele vê o que acontece no cérebro quando a pessoa está orando. Então, quando a pessoa está em estado de oração, algumas regiões do cérebro são mais ativadas, como, por exemplo, a área da fala, da comunicação, lobo frontal, também vários neurotransmissores. E é importante isso para que todos saibam, os neurotransmissores, eles vão para todo o nosso organismo, eles são responsáveis por funções vitais, como cognição, respiração, pressão arterial, aprendizagem, estados de humor, depressão, eles estão por todos os corpos, eles são mensageiros químicos importantíssimos e durante a oração esses mensageiros eles migram, eles otimizam todas essas funções. Existe, por exemplo, estudos que foram feitos pelo Dr. Newberg com pessoas que tinham comprometimento de memória e num programa de 8 semanas com ressonância ele vê o resultado do cérebro antes e o resultado do cérebro depois. Alguns estudos, por exemplo, de freiras que tiveram longevidade, que tinham uma vida saudável na sua comunidade, mas elas tinham uma prática de oração diária. Após a sua morte, se constatou que elas tinham muitos cristais, núcleos sedimentados no cérebro, que diriam que elas tinham Alzheimer, que elas estavam comprometidas. E, no entanto, elas nunca tiveram nenhuma função cognitiva, motora comprometida. Então, veja a importância da oração para ela realmente restaurar o equilíbrio do nosso corpo físico e também das nossas emoções. Nossa, impressionante. Essa informação é impressionante porque mesmo tendo tipo uma degeneração ou uma predisposição à degeneração
que causa o Alzheimer, a gente tinha ali uma função que superou tudo isso. Impressionante. Doutora, eu já li alguns estudos sobre a questão da imunidade. Diz também que o sistema imunológico é reforçado também com uma vida de oração, né? Sim, sim. E esses neurotransmissores, eles são múltiplos, né? Tem mais de 18 classificações. Eles, por exemplo, são aqueles que geram endorfinas, beta-endorfinas, que aumentam o sistema, as defesas do nosso sistema imunológico, porque todo o nosso sistema imunológico, ele está relacionado às nossas glândulas, ao nosso sistema nervoso central e nosso sistema nervoso autônomo. Esses neurotransmissores, eles não estão só no cérebro, eles estão também, vamos dizer, em direção a todas essas glândulas, em direção a toda essa região do nosso coração, onde tem a glândula do timo, onde aumenta a nossa imunidade. Então, a oração nos faz, sim, aumentar a imunidade. Por exemplo, um dos trabalhos pioneiros também em pesquisas são com pacientes de câncer. E o que se percebe? Muitos que tinham um prognóstico muito ruim conseguem reverter a doença, ou quando não reverte, eles têm um aumento da sobrevida muito grande e sem dores terríveis que eles estariam fadados dentro de uma visão da medicina. O comprometimento dele diria, olha, você vai viver pouco tempo e com muita dor. Essas pessoas de fé, de oração, vivem muito tempo e com menos. Que interessante. Doutora, estou conversando aqui, gente, com a doutora Vera Saldanha, doutora em psicologia transpessoal. Eu vou perguntar para ela o que é psicologia transpessoal daqui a pouco. Doutora, eu vou pedir a licença, senhora, para eu falar um pouquinho ali com o Paulinho, já volto, porque está muito interessante a nossa conversa, muito interessante, e depois abalizada por uma cientista, por alguém que realmente estuda, por alguém que tem condições de falar pela ciência. Isso é muito, muito bom mesmo, gente. Vera Saldanha, que é doutora em psicologia transpessoal, está dando para a gente aqui uma aula, aliás, um PhD sobre oração aqui, ó, que beleza. E eu gosto muito quando a gente vem com esses dados importantes, dados científicos, e mostra para a gente o que, de repente, a humanidade já constata há mais de 5.000 anos aí, que a oração não só nos aproxima de Deus, mas a oração nos torna forte no dia a dia. Doutora Vera, o que é psicologia transpessoal? Bom, para responder essa pergunta antes, eu vou contar rapidamente uma outra pesquisa do Dr. Andrew Newberg, com um grupo de freiras orando, e em que determinado momento uma região do cérebro ficou totalmente inativada, a região do cérebro que faz nós nos identificarmos como indivíduo, como pessoa diferente, distante do outro. Sim. Essa região ficou inativada. E justamente no momento em que essas freiras oravam e sentiam uma verdadeira unidade com Deus, como se o eu desaparecesse. Olha. Então, ela se sentindo em unidade, em união com Deus. Esse sentimento de unidade, ele é experienciado em alguns tipos de oração, em alguns tipos de meditação. Aliás, os resultados, tanto para a meditação quanto para a oração, são iguais. Sim. E veja, quando você me pergunta o que é psicologia transpessoal, a psicologia transpessoal é a área da psicologia que estuda esses estados mais elevados de consciência, estuda essas experiências de unidade. A psicologia convencional, ela estuda por que aquele homem adoeceu, como ele adoeceu e como vão tratar a doença dele. E é muito importante. Sim. E ajudou muito. A psicologia transpessoal, ela vai um pouco além. Ela diz assim, ok, vamos tratar desse homem doente, mas vamos também saber daquele homem que ora, que medita, daquele homem que é extremamente saudável, o que é que ele faz, como ele faz e como que nós podemos inserir isso na prática da psicologia. Como que nós podemos também ajudar a mais seres humanos a se tornarem melhores. Então, por exemplo, nos estudos da psicologia transpessoal, uma das coisas que se observou é que esses estados de experiência de unidade resultam em valores positivos. Quando a pessoa vivencia isso, ela se torna mais amorosa, mais solidária, mais compassiva, com mais compaixão e empatia.
ela perde o medo da morte, né? Então, o que acontece? Se nós estimularmos essas experiências, nós estamos favorecendo melhores seres humanos, melhor sociedade. Então, esse sentimento da compaixão, da empatia, ele é fundamental para uma sociedade mais em paz, para uma sociedade mais saudável. E aí, dentro da psicologia transpessoal, nós temos a abordagem integrativa, que é um método onde nós estudamos como que isso acontece, né? Tem o REIS, que é uma fórmula muito interessante que dá para a gente compreender com embasamento da psicologia transpessoal, com esses estudos, por que a oração funciona, o que é essa oração, né? Muito interessante, não, muito interessante, porque quando a senhora falava e trazia o experimento, eu lembro que há muitos relatos sobre o êxtase da oração, né? A maneira que a teologia, que a espiritualidade chama esse grau de quase que de você se desligar da sua realidade, dá-se o nome de êxtase, o êxtase da oração. Né? A gente tem até na literatura e não só mas na pintura, a gente tem, na escultura, a gente tem a grande escultura de Bernini, que é uma escultura que está no Vaticano, de Santa Teresa. O êxtase de Santa Teresa é visível no seu rosto, que ela se desliga completamente, ela deixa de ser ela para estar ligada a algo superior. Impressionante. Isso é muito interessante mesmo, né? Porque essa coisa de desligar da individualidade e passar a ser um com o resto do mundo, com o próprio Deus. Isso, com unidade, deixa de ter separação. Eu e o outro, eu e o objeto, né? A gente realmente tem essa experiência de unidade. E você falou de Santa Teresa, tem alguns livros sobre essa antologia do êxtase de São João da Cruz, sim. Santa Teresa d'Ávila. Essa morada interior, ela falava do castelo interior. Essa morada interior, na psicologia, na abordagem integrativa, nós chamamos de níveis de consciência. Então, você tem uma consciência superior de amor, de plenitude, e você tem uma consciência no nível mais inferior, que é essa consciência de sofrimento, né? de dor. Se você lembrar, uma das coisas que Santa Teresa dizia, que quando ela parava para orar ou meditar, ela dizia assim, a louca sai batendo panela. Isso. Quer dizer, vem o primeiro momento, essa coisa das nossas pulsões, da desorganização, mas nós não somos só isso, nós somos algo além disso, mas precisamos reconhecer isso, para a gente poder ir além, né? Então, esses estudos que antes eram reservados só à espiritualidade, às tradições, felizmente hoje se traz para a ciência, não para negar, muito ao contrário, para validá-los e para dizer, olha, isso é da nossa humanidade. Se nós nos empenharmos, e aí alguns ingredientes da oração, como por exemplo, a gratidão, a fé, o amor, se nós caminharmos com fé, com gratidão, com amor, nós vamos estar fazendo oração no nosso caminho, naquilo que nós trabalhamos, naquilo que nós brincamos, naquilo que nós nos relacionamos, e vamos estar trazendo um mundo melhor. Que né? bonito, muito então, bonito. Acho que é uma contribuição nesse sentido, de validar e de ampliar isso. Essa grande humanidade, né, onde Cristo dizia, todos nós somos irmãos. É verdade. Somos filhos de um único grande Pai. E aí, dentro de cada tradição, você pode dar um nome, né? O Brahma, é o Supremo, o arquiteto do universo, mas é essa fonte criadora. Essa fonte suprema. Na verdade, a espiritualidade, o homem é um ser de espiritualidade, né? O homem, antes mesmo do homem conhecer, de ter qualquer coisa, qualquer lei revelada, ele já sentiu uma ligação com o sagrado, né? Para a história mostra, existe uma ligação com o sagrado quase que inexplicável, né, doutora? É interessante, né? Tem um livro que fala do estudo de Plutarco, tentando descobrir a origem da oração. Então, ele conta que você pode encontrar civilização sem arte, você pode encontrar civilização sem qualquer vestígio de conhecimento, mas não existe civilização que não tenha deixado vestígios dessa busca do sagrado.
né? Não importa de que maneira isso foi. Então, sim, somos seres espirituais, que habitamos um templo sagrado, como Paulo dizia, né? Então, esse corpo é um templo sagrado. Não é o corpo que tem um espírito, é o espírito que tem um corpo. E aqui estamos nessa oportunidade maravilhosa, e talvez nesse momento onde se fala de tanto sofrimento, tanta dor, acho que é uma grande oportunidade para que todos esses elementos que ajudam nós a olharmos para o sofrimento de uma outra forma, a ter resiliência, a ter as ações daquilo que precisa ser feito, ter essa visão, é uma grande oportunidade, né? Talvez de resgatar essa força que é a espiritualidade, independente da forma como o indivíduo deseja praticar. O próprio cristão Thomas Merton, ele falava que quando ele respira, ele está orando. É verdade, né? É verdade. Olha, eu queria ficar escutando a senhora o dia inteiro. Eu queria mesmo. Mas eu vou ter que despedir, mas eu vou escutar sim. Eu quero que todo mundo, por favor, acesse o site, atenção, www.institutoverasaldanha.com.br. É muito importante. Olha, que quer continuar, quer conversar, quer entrar em contato com a doutora Vera Saldanha, olha, para palestras, para momentos de que você possa trazer, levar ela para vários lugares. Acesse o site www.institutoverasaldanha.com.br ou no Instagram, @alubrate. É isso mesmo, né, doutora Vera? @alubrate. É isso que está ali. A Associação Luso-Brasileira de Transpessoal, né, que ela foi fundada por um grupo em Portugal e no Brasil, e aonde nós damos uma pós-graduação há mais de 20 anos, com mais de 33 turmas formadas, e aí já tivemos a honra de ter muitos padres e também pessoas de outras áreas nessa pós-graduação, onde você vai aprender a usar, a conhecer todo esse embasamento e como isso pode ser aplicado na psicologia. Há um método para você usar na sua área clínica, na educação, aonde você desejar ampliar no seu trabalho. Muito obrigado, muito obrigado. Olha, maravilhosa a presença sua aqui com a gente. Muito obrigado, um bom final de semana, uma boa tarde para a senhora. Eu que agradeço muito a oportunidade de poder contribuir, de estar junto, falar de algo tão importante para a humanidade, que é a oração, que é a espiritualidade. Gratidão, Padre Juarez, e a todos que estão aqui nos assistindo. Gratidão. Obrigado. Que beleza, que beleza, que profundidade. Olha que coisa.